Oi, gente! Hoje nós vamos então ver os conectivos. Eu já deixei para vocês a tabela que vocês devem utilizar, ok? Para esse estudo. Vocês vão ver que os conectivos eles são muito fáceis de ser utilizados, por vezes eles são até intuitivos, mas nós não podemos correr o risco de utilizar um conectivo inadequado em um momento do texto, porque o conectivo ele interfere na própria coerência. Então, se nós utilizamos um conectivo inadequado, ele pode deixar o nosso texto incoerente, então passar uma ideia que não tem coerência, certo? Então, os conectivos eles são muito importantes para a construção de sentido do texto. Os conectivos eles podem aparecer tanto entre os parágrafos, né, ligando essa ideia dos parágrafos, quanto dentro das sentenças ou ligando as próprias frases. Então, os conectivos eles aparecem em todo momento do texto. É por isso que eu falo para vocês na construção do texto, colocou um ponto na sentença, já usa um conectivo, tá? Mesmo que seja ali um pronome, mas utilize algo que faça essa ligação entre as ideias, que é para o texto não ficar solto. Então, o conectivo ele é muito importante na escrita dos textos. Aí eu disponibilizei para vocês já a tabela e hoje nós vamos ver o que são esses conectivos, qual a função de cada um desses conectivos que está na tabela. Lembrando que a tabela nós já temos aqui a classificação, o próprio conectivo, né? Então os exemplos desses conectivos de acordo com sua classificação e alguns exemplos de uso desses conectivos. Então, primeiramente, nós temos aqui os conectivos de continuação ou adição. Esses conectivos eles são utilizados para ligar dois termos ou duas ideias com a mesma função. Então, por exemplo, a casa é bonita, além disso, é bem localizada. Então, nós ligamos aí duas ideias, o fato da casa ser bonita e o fato da casa ser bem localizada. Alguns exemplos: e, tampouco, também, tanto quanto, não apenas, bem como, além disso, ademais, por outro lado. Depois nós temos os conectivos adversativos. Esses conectivos são aqueles responsáveis por apresentar uma ideia contrastiva, uma ideia de contraste. Então, olha só, a casa é bonita, no entanto, é mal localizada. E aí poderia ser, a casa é bonita, mas é mal localizada. A casa é bonita, contudo, é mal localizada, tá? Que são alguns dos nossos exemplos aqui. Então, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, são alguns exemplos desses conectivos adversativos que apresentam essa ideia de contraste. Depois nós temos os conectivos alternativos, que são aqueles que apresentam uma ideia de alternância, certo? Eles dão uma ideia de mudança. Olha só, ou, ora, já, quer, seja. Ou ela pesquisa ou ela trabalha, ok? Depois nós temos os conectivos conclusivos. O próprio nome já sugere, né, para que ele tá aí. Ele apresenta aquela ideia de conclusão, simples assim. Então ele sintetiza, né? Ele sintetiza não, melhor dizendo, ele deixa claro aquela ideia da conclusão. Então, logo, pois, portanto, por conseguinte, dessa forma, assim, então, certo? Então, aqui nós temos nosso exemplo. Você estudou muito, portanto, será aprovado. Dá aquela ideia conclusiva. Depois nós temos o explicativo. Também, como o nome já sugere, é aquele conectivo que passa uma ideia de explicação. E esse, sim, ele apresenta essa clareza explicativa. Então, nós temos aqui, não brinque na aula, porque você pode perder o assunto. Então, esse porquê aqui é o nosso conectivo. Então, pois, porque, que, não brinque na aula que você vai perder o assunto. Esse que ele é um pouco mais informal, né, digamos assim, mas ele também é um conectivo explicativo, certo? Visto que, isto é, porquanto,
ok? Depois nós temos os causais. Os conectivos causais apresentam uma relação de causa e efeito, certo? Vamos ver aqui. Pois, porque, visto que, uma vez que, na medida em que, haja vista em que, já que. Esses são aqueles conectivos que alguns de vocês me perguntaram nas aulas, inclusive, que é o que nós utilizamos quando os nossos argumentos são por causa e consequência. Então, nós vamos utilizar um desses conectivos aí, certo? Eles trazem essa ideia de relação, essa ideia na relação da causa e do efeito. Então, veja aqui um exemplo. Essas campanhas são importantes, uma vez que podem ajudar a sociedade. Então, olha como primeiro ela mostra a causa, né? E o efeito que isso vai ter. As campanhas que são importantes e o efeito é que ela pode ajudar a sociedade. Depois nós temos os conectivos consecutivos, que indicam uma consequência do que foi afirmado. Então, olha só, os preços subiram tanto, de modo que ninguém conseguiu mais comprar. Então, tanto que, de modo que, de maneira que, de forma que, tal que. Então, eles indicam essa consequência do que foi anteriormente afirmado, ok? Depois nós temos os conectivos concessivos, que são aqueles responsáveis por indicar uma ideia de ressalva. Então, por exemplo, ainda que não apresente melhoras, o ideal é continuar o tratamento. Então, ainda que o ideal é continuar o tratamento. Então, ele apresenta uma ideia de ressalva. Então, embora, conquanto, não obstante, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, por mais que, por pior que, ok? Depois nós temos os conectivos comparativos. Eles, como o próprio nome já sugere também, ele apresenta uma ideia de comparação. Então, como, da mesma forma que, assim como, ao contrário de, já, tanto quanto. Então, assim como a Mari, você deveria estudar mais. Então, assim como você deveria estudar mais, ok? Depois nós temos os conectivos condicionais, que são aqueles que apresentam a condição necessária para a realização de um fato. Então, veja bem, se o governador não for rápido, a crise será devastadora. Então, aqui nós temos um conectivo, deixa eu marcar, condicional. Então, se ele não for rápido, a crise será devastadora. Percebem essa ideia de condição? É preciso que ele seja rápido para que não haja essa crise. Então, olha só. Se, caso, sem que, se não, a não ser que, exceto se. Certo? Dá essa ideia de condição. Beleza? Depois nós temos os conectivos de conformidade, os conformativos, que são aqueles que estabelecem conformidade com alguém, com alguma ideia, tá? Então, nós utilizamos muito esse conectivo para fazer menção a algum autor, para apresentar alguma ideia, algum dado. Eles são muito úteis quando nós vamos apresentar o nosso repertório durante a escrita do nosso texto. Então, olha só, de acordo com o diretor, é possível que a demissão ocorra. Então, nós temos aqui, ó, de acordo com o diretor, tá? Poderia ser segundo o diretor, poderia ser consoante o diretor, poderia ser conforme o diretor. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Conforme, de acordo com, como, segundo, consoante, certo? Depois nós temos os conectivos finais, são aqueles que indicam uma finalidade. Então, olha só, para que, a fim de que, de modo que, de forma que, para, com o intuito de. Então, as regras foram criadas com o intuito de melhorar a convivência da empresa, mas poderia ser as regras foram criadas para melhorar a convivência na empresa. As regras foram criadas a fim de melhorar a convivência na empresa. Lembrando que esse a fim aqui, ele é sempre separado, ok?
ele não aparece juntinho, ele é sempre separado. Esse afim no caso de um conectivo de finalidade, beleza? Nesse contexto de finalidade. Depois nós temos os conectivos proporcionais. Então, são aqueles que apresentam uma ideia de proporção. Quanto mais, à medida que, à proporção que, ao passo que. Então, à medida que a renda diminui, o brasileiro reduz os gastos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, os causais estão aqui. Olha só, aqui nos conectivos causais, nós também temos o conectivo na medida em que. Mas percebam que essa ideia de causa e efeito, quando nós apresentamos aqui o conectivo, ele aparece com o na. Na é a preposição em, mais o artigo a. Então, quando for uma ideia de causa e efeito, essa relação, o conectivo vai aparecer na medida em que. Presta atenção, isso é muito importante, certo? Para vocês não apresentarem um problema de gramática, certo? Então, quando estamos nos referindo a essa causa e efeito, esse conectivo de causa, nós vamos utilizar na medida em que. Quando nós estivermos utilizando um conectivo de ideia proporcional, nós vamos utilizar à medida que. Então, percebam que aqui nós temos uma crase, tá bom? E nós não temos mais o em, certo? Então, fica à medida que. É essa ideia de proporção, beleza? Diferente, então, do nosso conectivo de causa, na medida em que. Não confundam os dois. Parece pouca coisa, mas é muita diferença, certo? Então, vamos voltar aqui. Por fim, nós temos os conectivos temporais, que são aqueles que indicam o desenvolvimento da ação mencionada. Olha só, enquanto a obra não for feita, nada vai mudar. Nós temos aqui como exemplo, quando, assim que, enquanto, desde que, até que, mal, antes que, ao mesmo tempo que, tá bom? São alguns desses exemplos, beleza? Então, quero que vocês deem uma lida nas tabelas dos conectivos, tentem colocar os conectivos nas reescritas, já pode ir fazendo as reescritas e pode me enviando também. Eu ainda vou colocar no espaço interação um vídeo sobre tese e posicionamento crítico, que alguns de vocês não estão marcando durante o desenvolvimento, durante a escrita do texto, ok? É isso.